Olá, meus queridos. Olá, pessoal. Estamos de volta mais uma vez aqui hoje para a gente fazer então a parte 2 da lição 167 de Um Curso em Milagres. Quem está chegando aqui agora, a gente tem a parte 1 dessa lição. Só existe uma vida e eu a compartilho com Deus. E a gente está fazendo agora a parte 2, a continuação dessa lição. Então, se você não viu ainda a parte 1, peço que você volte no YouTube ou aqui no Instagram para assistir a primeira parte, tá bem? Sejam bem-vindos, então, de volta ao nosso canal no YouTube, Despertar do Ser, a nossa página no Instagram, despertardoser.sem. E sejam muito bem-vindos às nossas lições aqui de Um Curso em Milagres. Sejam muito bem-vindos. Esse canal, esse lugar aqui é para mim, para vocês, para a gente fortalecer essa prática com Jesus antes de iniciarmos a lição propriamente dita. É sempre importante, né, a gente entrar para a sala de aula junto com Jesus e o Espírito Santo, mesmo que seja algo simbólico para a gente, só que os símbolos ainda funcionam para nós aqui dentro do sonho, né? Então eu gosto de imaginar a gente entrando numa sala de aula com Jesus, com esse novo professor que a gente escolheu, entregando a ele toda a nossa disponibilidade de aprender, toda a nossa sinceridade de reconhecer que estivemos errados até aqui e que Jesus está certo e a gente quer seguir o mesmo caminho que ele seguiu, a gente quer aprender com ele como desfazer o ego e lembrar da nossa verdadeira identidade, lembrar de casa, lembrar da nossa fonte, do nosso Criador, desfazer todas as mentiras, todas as crenças equivocadas da nossa mente. Para isso a gente precisa, né, daquela pequena disponibilidade. E a gente, como sempre, estabelece a meta da paz, para que tudo que a gente for aprender aqui hoje seja somente levado aos propósitos do Espírito Santo para nós, que é o nosso despertar. O despertar da nossa identidade, acessar novamente a memória do nosso verdadeiro ser. E a gente volta aqui então. Eu tinha dado uma breve introduçãozinha que a gente ia seguir no parágrafo 6 da lição 167, em que Jesus começa dizendo que aquilo que é alheio à mente não existe, porque não tem fonte, só a mente tem fonte. E o professor Ken diz, o corpo tem o ego como sua fonte. Mas essa não é uma fonte real, é uma fonte ilusória. Então, o corpo, assim como o mundo e a morte, são alheios à mente, que aqui é equacionada a espírito. E Jesus segue dizendo na lição, pois a mente... Então, vou repetir. Aquilo que é alheio à mente não existe, porque não tem fonte. Pois a mente cria todas as coisas que são e não pode lhes dar atributos que lhe faltem e nem modificar o seu próprio estado mentalmente ciente e eterno. Então, Jesus mais uma vez fala do espírito quando diz mente. Lembra lá no início da primeira parte da lição, em que o professor Kenny introduziu essa ideia chamando nossa atenção,
que ele ia falar mente com M minúsculo, se referindo a espírito como nossa identidade, como Cristo, né? Então, Jesus mais uma vez fala do espírito quando diz mente com letra minúscula, entre aspas aqui, o professor Ken colocou, refletindo o verbo de expiação do Espírito Santo, que ele compartilhou conosco no início lá da diminuta insana ideia. E aí ele trouxe aqui para dentro dessa explicaçãozinha uma frase da lição do texto do capítulo 26, em que Jesus diz: tu apenas pensas que deixaste Deus, mas nada mudou. Nenhuma nota na canção do céu foi perdida. Lembre-se da primeira linha também do parágrafo 6 da lição. A mente pode pensar que dorme, mas isso é tudo. E essas linhas do texto, também do capítulo 26. Acreditar que ideias são capazes de deixar a sua fonte é convidar ilusões a serem verdadeiras sem sucesso. Pois nunca será possível ter sucesso na tentativa de enganar o Filho de Deus. E aqui Jesus diz na lição: não podes fazer o físico. A mente, como espírito, não pode fazer o físico. A mente adormecida pode, em sonhos. Na verdade, em seus sonhos, ela faz todo tipo de figuras imaginárias. No macrocosmo, o universo físico. No microcosmo, nossas vidas individuais. O fato de Jesus nos dizer que mente / espírito não podem fazer o físico é outra forma de nos lembrar de que Deus não criou esse mundo, como ele faz aqui no capítulo 8, em que Jesus nos diz: a Bíblia diz, e o verbo, que quer dizer pensamento, se fez carne. Estritamente falando, isso é impossível, já que parece envolver a translação de uma ordem de realidade para outra. Diferentes ordens de realidade meramente aparentam existir, assim como diferentes ordens de milagres. O pensamento não pode ser feito carne, exceto pela crença de que pode, já que o pensamento não é físico. O que parece morrer é apenas o sinal da mente adormecida. O corpo parece morrer, mas isso simboliza a mente adormecida, não tendo absolutamente nada a ver com a verdadeira mente ou espírito. E ele traz essa passagem do capítulo 29 que diz: aquilo a que deste vida não está vivo. Então aquilo que o ego deu vida, né, o corpo, não está vivo. E simboliza apenas o teu desejo de estar vivo, a parte da vida. A parte de Deus, a parte do céu. Então só simboliza o teu desejo de estar vivo, a parte da vida. Vivo na morte, com a morte percebida como vida e o viver como morte. Como eu falei antes até na parte 1 do vídeo da lição para vocês, que na verdade isso aqui que a gente chama de vida é morte. Que doido, né? Pensar nisso. Que doido pensar
que na verdade a gente está morto, sonhando que está vivo. Morto sonha? Morto sonha. Mas até vou repetir. Aquilo a que deste vida não está vivo e simboliza apenas o teu desejo de estar vivo à parte da vida, vivo na morte, com a morte percebida como vida e o viver como morte. O oposto da vida só pode ser outra forma de vida. A gente já tinha até visto isso. Não sei se foi o professor Ken, não sei se foi o professor Ken que falou, ou se Jesus está repetindo aqui, não sei. Agora não lembro mais. Então, o oposto da vida só pode ser outra forma de vida. Aquilo que eu estava falando, né? Que a unicidade não tem opostos, ela é uma coisa só. Então, vamos dizer, o oposto da vida só pode ser outra forma. Jesus fala do mundo real. Implícito aqui, embora explicado em outro lugar, está o fato de que o perdão não é verdade, mas parte da ilusão. Sim, porque na nossa realidade não é necessário o perdão. Perdoar o quê se a gente nunca saiu do céu? Só é necessário ainda enquanto a gente está adormecido, achando que está aqui, né? No entanto, como uma ficção feliz, ele reflete a verdade, o perdão é o reflexo da verdade e não se opõe a ela. Na verdade, qualquer coisa da mente certa não é literalmente verdadeira, porque ela permanece fora da mente de Deus. Como o perdão também está fora da mente de Deus, então, em última instância, o perdão também não existe. Porque dentro da mente de Deus, se não existe equívoco, não existe pecado, nada disso aconteceu, então o perdão não pode fazer parte da mente de Deus. Não é necessário perdão na mente de Deus. Porque a gente não pode se opor a Deus. No entanto, o perdão simboliza a verdade em uma forma que podemos aceitar e entender. E, portanto, não se opõe a ela. Lembre-se da seguinte passagem na qual Jesus explica como, uma vez removido nosso investimento no sistema de pensamento de ilusões do ego, o perdão do Espírito Santo, o reflexo da verdade, recebe permissão para ser seu substituto, até sermos capazes de aceitar a realidade além do reflexo. Entende? Para que a gente possa aceitar e entender, a gente só sabe lidar, por exemplo, a gente só sabe ainda lidar com o reflexo da verdade. A verdade seria demais para a gente, então, realmente, por isso que o Espírito Santo precisa de um estudante, né? O professor de Deus, o estudante feliz aqui, vivendo um sonho feliz aqui, para depois poder ir para o mundo real, para a verdade, para a nossa verdade em Deus, né? A gente não dá um pulo daqui para o céu direto. Primeiro a gente precisa do reflexo da verdade, até a gente poder aceitar e entender. E aí o professor Ken traz aqui essa passagem do capítulo 27, então, que Jesus vai falar disso, da gente ser capaz de aceitar a realidade além do reflexo, né? Um espaço vazio que não é visto como cheio, um intervalo de tempo sem uso que não é visto como gasto e plenamente ocupado,
vem a ser um convite silencioso para que a verdade entre e faça um lar para si mesma. Para isso não existem símbolos. Nada aponta para além da verdade, pois o que pode representar mais do que tudo? No entanto, o verdadeiro desfazer tem que ser benigno. E assim a primeira substituição do teu retrato é outro retrato de outro tipo. Como o nada não pode ser retratado, do mesmo modo não há nenhum símbolo para a totalidade. E como que a gente vai aprender sem símbolo? É um processo, porque tudo a gente aprende através de símbolo. Um curso em milagres é um símbolo. Todas as palavras que a gente parece estar lendo e estudando num curso em milagres são símbolos. Nada aponta para além da verdade, pois o que pode representar mais do que tudo, já li essa parte. No entanto, o verdadeiro desfazer tem que ser benigno. E assim a primeira substituição do teu retrato é outro retrato de outro tipo. Como o nada não pode ser retratado do mesmo modo, não há nenhum símbolo para a totalidade. Já tinha lido tudo isso, né, gente? Me perdi. A realidade é conhecida, em última instância, sem forma, sem retrato e sem ser vista. Isso está muito além do que a gente pode compreender, por enquanto. O perdão é o meio através do qual a verdade é temporariamente representada. O perdão é o reflexo, então, da verdade para nós aqui. Ele permite que o Espírito Santo faça com que a troca dos retratos seja possível até o momento em que os recursos nada significam e o aprendizado está realizado. Então, nesse ponto, os símbolos não significarão mais nada para a gente e o aprendizado foi realizado. Ponto. Voltando na lição, então o oposto da vida só pode ser outra forma de vida. Como tal, pode ser reconciliada com o que a criou, porque na verdade não é um oposto. Então, o mundo real, ou perdão, não é o oposto da verdade, pois ele reflete a verdade. Depois, Jesus diz que o perdão é uma forma terrena de amor. Lá na lição 186. Ele não é amor, mas o expressa dentro do sonho porque vem da presença do amor e, portanto, pode ser reconciliado com ela. Então, quando Jesus discute a relação entre percepção verdadeira, a visão verdadeira, a visão de Cristo, e conhecimento, ele afirma o mesmo ponto, e é lá do capítulo 3. A visão verdadeira é a percepção natural da vista espiritual, mas ainda é uma correção ao invés de um fato. A vista espiritual é simbólica e, portanto, não é um instrumento para o conhecimento. A vista espiritual é simbólica e, portanto, não é um instrumento para o conhecimento. Contudo, é um meio de percepção certa que atrasa o domínio próprio do milagre. Então, a percepção verdadeira não é conhecimento ainda. No entanto, sendo parte da ilusão, ela corrige as falsas percepções do ego. Uma vez que essas percepções de separação são desfeitas, a verdadeira percepção dos interesses compartilhados
rapidamente se transforma em conhecimento, onde desaparece. Lembre-se então dessa adorável passagem do esclarecimento de termos. E agora, o conhecimento de Deus, imutável, certo, puro e totalmente compreensível, entra no seu reino. A percepção se foi, tanto a falsa como a verdadeira. O perdão se foi, pois sua tarefa está cumprida. E se foram os corpos na luz resplandecente sobre o altar ao Filho de Deus. Deus sabe que o altar é seu, assim como é dele. E assim se unem, pois aqui a face de Cristo resplandeceu, fazendo desaparecer o instante final do tempo, e agora a última percepção do mundo não tem propósito nem causa. Então, a sua forma de vida pode mudar. Pode parecer ser o que não é. Né? Era isso que ele estava falando, né? Voltando ali nas lições, que tem bastante coisa aqui do professor Ken, intercalando. O oposto da vida só pode ser outra forma de vida, lembra? Como tal, pode ser reconciliada com o que a criou, porque na verdade não é um oposto. E a sua forma pode mudar, pode parecer ser o que não é. Quando está no mundo real, você pode parecer estar no corpo. A forma da vida pode mudar, no entanto, você sabe que não está lá. Tipo, estar no mundo, mas não ser do mundo. Então, mundo real é o sonho feliz, que é quando a gente já não dá mais realidade para o corpo, nem para as situações, para cenas aqui, a gente não se envolve mais, a gente não se identifica mais como sendo, como se a nossa identidade fosse esse corpo físico e psicológico, e também não vê os irmãos mais como corpos físicos e psicológicos, tendo comportamentos, aquela coisa toda. Então, de novo, quando está no mundo real, você pode parecer estar no corpo, andando por aí, né? A forma da vida pode mudar. Vocês entendem? A forma da vida pode mudar porque parece que a gente está num corpo, só parece. Mas a gente no mundo real já sabe que não estamos lá, fora da mente, né? No mundo aqui. O amor tem sido refletido no que parece ser você no mundo, o que lembra aos outros da verdade neles. Mas a mente é mente, desperta ou adormecida. Então, você pode ver por que mente não pode ser colocada em letras maiúsculas aqui, pois o termo é usado de duas maneiras, como mente dividida, ego, e como mente, espírito, né? Então, mas a mente é mente, desperta ou adormecida. Não é o seu oposto em nada que tenha sido criado, e tampouco naquilo que ela parece fazer quando acredita estar dormindo. Uau! Mente como espírito é vida, e vida cria vida. Verdade criando verdade. Ela cria a si mesma, uma vez que ideias não deixam sua fonte. O que é ela mesma não pode ter opostos. No entanto, quando a mente adormece, ela faz ilusões. Uma ilusão fazendo a ilusão de um mundo. E isso também não tem opostos.
pois ideias não deixam sua fonte. A mente ilusória não faz a vida. Sua vida é uma zombaria cruel da vida que Deus criou como seu filho. Aqui novamente vemos o não dualismo de um ou outro do curso. Você tem vida ou morte, verdade ou ilusão, sem nenhum ponto de encontro entre elas. Essa ideia, então, já foi, inclusive, falada nessa própria lição aqui. O professor Ken está repetindo. A perfeita unicidade não pode ter opostos. E hoje, né, como eu falei para vocês, eu fui convidada a participar de um grupo de estudos e a gente estava falando justamente dessa parte que às vezes a gente tem dificuldade de receber, né? Então a gente tem a gente fez qualquer outra coisa do Filho de Deus, né? A gente fez um ser sozinho, separado, com escassez de tudo, né? Então a gente se acha não merecedor, né? E como eu tava conversando também, assim, muitas pessoas não têm ainda isso conscientemente. A pessoa não está consciente que ela não se acha merecedora. Mas mais uma vez, temos a mente unificada separada, que é o ego, e a mente unificada do Espírito Santo, que pensa com o Espírito Santo, que é a mente certa, que é a visão de Cristo, né? E essa mente que não se sente merecedora porque ela acredita que pecou, que destruiu o céu, que para ela viver ela teve que destruir Deus, porque um ou outro, né? Ela obviamente acredita no pecado, que acredita na culpa e que acredita na punição. Então ela não se acha merecedora, né? E aí tem gente que ainda não chegou a nível consciente de que ela realmente não se sente merecedora. Mas todos nós aqui compartilhamos a mesma mente unificada, separada, o mesmo ego. Então a gente realmente acredita ser pecador, não merecedor e ainda merecedor de castigo, de punição, né? Daí vem o medo. Então, aí veio essa conversa nesse grupo de estudos, assim, a Giovana conversando comigo depois da aula, dizendo que, na verdade, isso não deixa de ser um símbolo de algo desonesto. Porque se eu faço do Filho de Deus alguém miserável, alguém que tem escassez de tudo, eu estou sendo desonesta porque eu estou querendo tornar o Filho de Deus outra coisa que ele não é. Deus não fez o seu filho para ter falta de nada, escassez de nada. E, no entanto, o ego achou que fez, né? Pareceu fazer algo totalmente distorcido, tanto que ele chama, né, de uns nomes bem... agora eu vou me esquecer, mas o professor Ken, acho que até já comentou na lição de hoje. Então, que a gente fez uma figura horrenda de Cristo, né? Isso é ser desonesto. Isso é ser desonesto. E aqui, então, o que ele tá falando, né? A mente ilusória não faz a vida. Sua vida é apenas uma zombaria cruel da vida que Deus criou como seu filho. Então é isso. Aqui novamente vemos o não dualismo de um ou outro do curso. Voltando aqui na lição, Deus só cria a mente desperta. Ele não dorme. E suas criações não podem compartilhar o que ele não lhes dá.
nem dar lugar a condições que ele não compartilha com elas. Deus não nem dar lugar a condições que Deus não compartilha com a sua criação. Essas condições são a separação, que é expressa no que chamamos de vida física. Deus não dorme, e uma vez que somos uma ideia em sua mente, não dormimos também. Dentro da ilusão, somos livres para acreditar que o fazemos e que fizemos outra coisa do Filho de Deus, né? No entanto, na verdade, nunca deixamos nossa fonte. O pensamento da morte não é o oposto dos pensamentos de vida. Se a morte fosse o oposto da vida, seria real. Mais uma vez, um curso em milagres não é um sistema dualista. O oposto de vida é vida. Isso é não dualismo, né? O oposto de amor é amor. Tudo é unicista, tudo é um. Tudo é um. Então, o oposto de vida é vida, o oposto de amor é amor. Essa é a base para saber que nada no universo físico é real. Lembre-se mais uma vez da introdução, onde lemos: o oposto do amor é o medo, mas o que tudo abrange não pode ter opostos. Esse curso, portanto, pode ser resumido muito simplesmente dessa forma: nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Bom, até já comentei isso em outra, acho que mais no início das lições, né, com vocês, que a introdução de um curso em milagres me deixou de quatro, assim, porque me fisgou, assim, falou pra mim, a minha mente certa tava esperando isso, assim, sabe? É muito incrível mesmo. Então, o pensamento da morte não é o oposto dos pensamentos de vida. Para sempre, sem qualquer tipo de oposição, os pensamentos de Deus permanecem eternamente imutáveis, com o poder de estenderem-se por toda a eternidade imutavelmente. Porém, ainda dentro de si mesmos, pois estão em toda parte. E essa é uma versão poética do princípio de que a divindade, Deus e Cristo, ou os pensamentos de Deus, são um. Ela se estende para sempre, mas não no tempo e no espaço. Portanto, pai e filho nunca deixam a si mesmos. Ideias não deixam sua fonte. E da maravilhosa seção Além de Todos os Ídolos, você vai reconhecer os lindos paralelos com a passagem acima. Então, ele traz aqui essa passagem do capítulo 30, em que Jesus diz: nada do que Deus conhece, nada do que Deus não conhece não existe. Deu o Tico e o Teco aqui se fecharam. Eu sei que às vezes tem umas frases bem doidas assim que deixam a gente confusa no texto, que parece se confrontar, mas essa realmente tá estranha, gente. Eu vou até olhar aqui no livro, aproveitar que quase nunca eu tô com o livro aqui, agora eu tô. Vamos ver, capítulo 30, seção 3, 6. Vamos ver. Nada. Eu vi que tinha um não a mais aqui. Vai acontecer, tá, gente? Nessa jornada através do livro de exercícios, vocês vão ver que às vezes tem alguns errinhos, sim, tá? Ele não é perfeito, tá? Então eu vi que tinha um não a mais aqui. Então nada do que Deus não conhece existe. E o que ele conhece existe para sempre e imutavelmente.
pois os pensamentos duram por tanto tempo quanto a mente que neles pensou. E na mente de Deus não há fim, nenhum momento no qual seus pensamentos estejam ausentes ou possam sofrer qualquer mudança. Pensamentos não nascem e não podem morrer. Eles compartilham. Vamos ver. Vamos estar até dele aqui. Então, pensamentos não nascem e não podem morrer. Eles compartilham os atributos do seu Criador e também não têm uma vida separada da sua. Os pensamentos que pensas estão em tua mente, assim como tu estás na mente que pensou em ti. Na mente de Deus, né? E assim não existem partes separadas naquilo que existe dentro da mente de Deus. Ela é para sempre uma, eternamente unida e em paz. Ele não deixou, agora capítulo 31, ele não deixou os seus pensamentos, Deus não deixou os seus pensamentos, mas tu esqueceste a sua presença, a presença de Deus, e não recordaste o seu amor. Entretanto, ele jamais deixou os seus pensamentos para que morressem, nem que a sua fonte estivesse para sempre neles mesmos. Ele não poderia separar-se deles, de nós, né? De Cristo. Assim como eles não poderiam mantê-lo de fora. Então, é uma ditadura, né? Em unidade com ele, todos vivem. E na sua unicidade, ambos se mantêm completos. É isso que o ego falou para nós, né? Que isso é uma ditadura, só pode ter sido isso que o ego falou, né? Deus mais ditador, tu não tem livre-arbítrio, tu não pode ser separado dele, tu não pode criar um mundo diferente do dele, não pode ser sozinho, não pode. Não existe livre-arbítrio. Tem que fugir desse ditador, né? É isso que o ego fala para nós. E é verdade. O que parece ser o oposto da vida está apenas dormindo. O que parece ser o oposto da vida é morte. Lembre-se de que a morte não é do corpo, mas um pensamento na mente adormecida, sonhando com o exílio. No entanto, o tempo todo, Deus e seu Filho permanecem despertos, além de todos os sonhos de separação e morte. É porque a nossa consciência se deslocou para essa mente equivocada. Por isso que a gente se sente preso num corpo. A gente acredita estar preso num corpo, né? Quando a mente opta por ser o que não é e por assumir um poder alheio que não tem, um estado estranho no qual não pode entrar ou uma condição falsa que não esteja dentro da sua fonte, ela apenas parece ir dormir um pouco. Então, ao escolher ser o que não é, a mente diz: eu não sou filho de Deus, mas o filho do ego. Mas parece política isso. Ai, gente do céu. Apesar da sua fanfarrice em contrário, o ego não tem o poder de destruir o céu e faz seu próprio mundo, no qual entra no estado estranho do corpo. Tudo isso repousa sobre uma falsa condição, não dentro da nossa fonte, mas uma falsa condição de separação, né? No entanto, tudo que aconteceu foi que nós simplesmente adormecemos. E você pode ver o quanto esse ensinamento metafísico está distante da nossa experiência pessoal. Porque a gente jura que esse sonho é real, né?
Voltando na lição, então, que Jesus diz que essa mente, essa condição falsa, né? Quando a mente opta por ser o que não é, ela apenas parece ir dormir um pouco. Sonha com o tempo, o intervalo em que o que parece acontecer nunca ocorreu. Em que as mudanças forjadas são sem substância. E em que todos os eventos não estão em parte alguma. E o professor Ken, né, sabe, né, que ele também, assim como nós, estava na mesma situação. É demais, portanto, para esse mundo impressivo no qual pensamos viver, esse corpo maravilhoso que pensamos habitar, e os pensamentos e sentimentos importantes que acreditamos pensar e sentir, para não mencionar as coisas que acalentamos. Tudo é nada. Mudanças forjadas, a mudança aparente do nosso estado do céu, não tem substância. E todos os eventos não estão em parte alguma. Falando da separação, Jesus diz no manual para professores: no tempo, isso aconteceu há muito tempo. Que livro é esse, Jesus? Que ensinamento é esse, meu querido? Quando a gente começa a ler esse livro realmente, se a gente realmente com sinceridade resolve ler esse livro, muito rapidamente é muito claro que o que está escrito aqui foi escrito por uma mente fora do tempo e espaço. Não foi uma mente cerebral que escreveu isso, que ditou isso de maneira alguma. Vamos lá. O que Jesus diz no manual para professores falando da separação? No tempo, a separação, aconteceu há muito tempo. Na realidade, nunca aconteceu. É por isso que tentar explicar o ego e seu mundo é infrutífero, pois nós apenas tentamos explicar o que não existe. Uma vez que a separação nunca aconteceu, a mente adormecida meramente sonha com um mundo, embora não possa torná-lo real. E é útil lembrar passagens como essa quando você fica preso na autoimportância do especialismo ou na magnitude dos problemas, preocupações e ansiedades, nos quais é tentador pensar que se certo resultado não surgir, algo terrível vai acontecer. Quando você estiver muito convencido de que está certo e sabe o que é melhor para você e para todos os outros, releia essa passagem. E ela vai colocar a sua vida de novo em uma perspectiva apropriada. Gente do céu, vamos colar na geladeira. Onde que vocês vão mais, hein? No banheiro, no quarto, na cozinha, onde é que vocês vão mais, hein? No carro, dentro do carro, na mesa do trabalho. No tempo, a separação aconteceu há muito tempo. Na realidade, nunca aconteceu. Sempre leia isso quando surgir coisas, preocupações, problemas, ansiedades, onde a gente fica pensando que se não resolver isso, eu tô
ferrado, lascado, coisas horríveis vão acontecer. Uau! E quando a mente desperta, apenas continua tal como sempre foi. Mais uma vez, nenhuma nota na canção do céu foi perdida. Nada aconteceu. Hoje, então, Jesus nos pede que sejamos as crianças da verdade, não neguemos a nossa santa herança. Jesus está apelando ao tomador de decisões na mente, para escolher a verdade em vez da ilusão. Nossa herança como filho de Deus em vez das dádivas ilusórias de especialismo do ego. Essas imagens sem fundamento, sem significado. A nossa vida não é como a imaginamos, Jesus fala aqui na lição. Quem pode mudar a vida por fechar os olhos ou fazer de si mesmo o que não é porque está dormindo, vendo em sonhos o oposto do que é? Né? Quando eu durmo, eu sonho que acertei na Mega Sena, quando eu acordo, eu continuo pobre. Não é porque eu sonhei com a Mega Sena que eu acordo rica. Esse exemplo não foi muito bom, né? Mas é aquilo, quando a gente deita e sonha com alguma coisa. Sonhei que matei alguém. Quando eu acordo, continuo sendo inocente, não matei ninguém, gente. Não é assim? É assim. A nossa vida não é como a imaginamos. Quem pode mudar a vida por fechar os olhos ou fazer de si mesmo o que não é, porque está dormindo, vendo em sonhos o oposto do que é. Então isso é uma referência direta aos nossos sonhos adormecidos. Nós adormecemos à noite identificados com nossos corpos e suas leis, e ainda sonhamos com coisas incríveis que acontecem com eles. Depois de despertarmos, no entanto, nossa identidade pré-adormecimento não foi modificada. E esse é o ponto frisado por Jesus. O que acontece no mundo de corpos, não importando o quanto pareça importante, não tem efeito sobre a realidade. Isso faz me lembrar dessa... não criticando, tá, gente? Mas é pela importância que a gente dá, que nos últimos anos ficou muito frisado aquele negócio, tem que deixar um legado, eu tenho que deixar um legado, tenho que deixar um legado para os meus filhos, tenho que deixar um legado para o meu país, tenho que deixar um legado para o mundo, né? A gente dá muita importância para esse sonho, muita realidade para esse sonho, né? Então, não tem efeito sobre a realidade. Não importando o quanto pareça importante, não tem efeito sobre a realidade. Não interessa se tu foi alguém que deixou um grande legado para a humanidade, ou se tu foi um assassino cruel, ou se tu foi sei lá, um gari, um professor, um motorista. Não tem. Não importa o quanto pareça importante ou desimportante. Não tem efeitos. Não tô agora dizendo aqui que não é para as pessoas pensarem mais em deixar legado. Não, o amor vai se estender se a pessoa estiver sendo guiada pelo professor certo. Só isso. Quando nossos olhos se abrirem finalmente, o propósito final do perdão, o sonho desaparecerá. E essa passagem do texto esclarece a similaridade inerente aos nossos sonhos dormindo e despertos. E é lá do capítulo 18. Jesus diz: os sonhos são o melhor exemplo que poderias ter de como a percepção pode ser usada para substituir a verdade por ilusões.
não os levas a sério quando acordas, porque o fato da realidade nele ser violada de forma tão ultrajante passa a ser evidente. Os sonhos te mostram que tens o poder de fazer o mundo conforme queres que ele seja, e porque o queres, tu o vês. E enquanto o vês, não duvidas de que ele seja real. Pareces despertar e o sonho se foi. Parece despertar, né? Porque a gente só trocou de sonho quando a gente acorda de manhã. Pareces despertar e o sonho se foi. E aquilo para o qual pareces despertar não é senão uma outra forma desse mesmo mundo que vês nos sonhos. Todo o teu tempo é gasto em sonhar. Então seria mesmo que Jesus dizer todo o teu tempo é gasto em dormir? Os teus sonhos quando estás dormindo e os teus sonhos quando estás acordado têm formas diferentes. E isso é tudo. Seu conteúdo, entre parênteses, ilusório, é o mesmo. Então, Jesus nos orienta: hoje não pediremos a morte sob nenhuma forma. Jesus já nos falou sobre as diferentes formas de morte, né? Um olhar de censura, ficar transtornado, um pequeno suspiro de fraqueza, de cansaço, de ansiedade, julgamento, raiva, doença. Como sempre, ele nos pede nessas lições para fazermos outra escolha. Perdão em vez de ataque. Verdade em vez de ilusão. Vida em vez de morte. Tampouco deixaremos que opostos imaginários da vida habitem um só instante onde o próprio Deus estabeleceu o pensamento da vida eterna. Esse pensamento está em nossas mentes certas, mantido para nós pelo Espírito Santo para que o escolhamos em vez de pensamento de morte do ego. Jesus nos incita, quando somos tentados a tornar o pensamento de separação real, a nos lembrarmos que isso é simplesmente a tentativa do ego de mudar a verdade eterna sobre nós mesmos, tornando nossos corpos e necessidades especiais tão importantes que nós mais uma vez nos esquecemos de quem somos como criação de Deus. O pensamento da vida eterna é o que somos. O pensamento, esse pensamento com P maiúsculo, da vida eterna. Jesus volta a nos orientar e pedir que nos esforçamos hoje para manter o lar santo de Deus, tal como Ele o estabeleceu e tal como a vontade de Deus determina que seja para todo o sempre. Ele é o Senhor do que pensamos hoje. E nos seus pensamentos, que não têm opostos, compreendemos que há uma só vida. E essa compartilhamos com Ele, com toda a criação e também com os seus pensamentos, aos quais Ele criou numa unidade de vida que não pode se separar na morte e deixar a fonte de vida de onde veio. Nosso lar santo é a unidade da vida que compartilhamos com o Senhor da vida. Esse parágrafo é ainda outra expressão adorável da unicidade da criação de Deus. Nós compartilhamos uma vida porque temos uma só fonte. Uma fonte da qual nos vem a perfeição que permanece sempre nas mentes santas que Ele criou perfeitas. Então, perfeição, gente, quem é que não sabe? Não é encontrada no mundo, mas é refletida em nossas mentes certas. Portanto, somos solicitados a desenvolvermos um relacionamento com o Espírito Santo ou com Jesus, pois eles são nossos lembretes, os meios pelos quais nos lembramos.
através do perdão, da perfeição da mente como espírito. A meta de um curso em milagres não é tornar o mundo perfeito, mas restaurar essa perfeição à nossa consciência. Jesus diz na lição que, como éramos, agora somos e sempre seremos. Então, e o professor Ken chega aqui dizendo que se você foi criado como católico, talvez se lembre desse verso refletido na liturgia. Ele é das Cartas Anônimas aos Hebreus. Gente, já falei para vocês, né? Nunca fui estudante da Bíblia, mas eu sei que tem muitos estudantes que já foram, sim. As Cartas Anônimas aos Hebreus, que anteriormente tinham sido atribuídas a São Paulo, que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Só que a gente também foi ensinado que Jesus era alguém muito mais elevado que nós, acima de nós, que nós não chegávamos nem aos seus pés, né? Inclusive que éramos indignos do seu amor, porque crucificamos ele, né? Mas o que essa linha nos lembra é que a nossa identidade como Cristo permanece como sempre foi. A mente adormecida tem que despertar ao ver a própria perfeição espelhando tão perfeitamente o Senhor da vida que ela se desvanece no que lá está refletido. Nossa, isso é um poema também para mim. E o professor Ken diz aqui de uma passagem, né, dos dois retratos. Jesus fala do retrato do Espírito Santo, o instante santo, como um de luz, um retrato de luz, né, estabelecido em uma moldura temporal que desaparece gentilmente e que não se opõe à vida, pois ele é a sua expressão dentro do mundo. Ele nos permite, quando escolhemos o Espírito Santo como nosso único professor, sermos levados ao mundo real. Nós nos detemos lá apenas por um instante, conforme Deus dá o último passo, restaurando-nos a unicidade da criação que nunca deixamos. E vem aqui essa passagem do capítulo 17, dizendo: o retrato da luz, em contraste claro e inequívoco, é transformado no que está além dele. À medida em que olhas para ele, reconheces que não é um retrato, mas uma realidade. Ele não é uma representação figurada de um sistema de pensamento, mas o pensamento em si mesmo. O que representa está lá. A moldura se desvanece gentilmente e Deus surge na tua lembrança, oferecendo-te a totalidade da criação em troca do teu pequeno retrato, totalmente sem valor e inteiramente privado de significado. E agora não é mais um mero reflexo. Venha ser aquilo que é refletido e a luz que faz com que o reflexo seja possível. Então, no mundo real, nós refletimos a santidade do Filho, mas quando Deus dá o último passo e nós desaparecemos em seu coração, nos lembramos do seu Filho como ele realmente é e nos tornamos um com sua luz. Eu não tenho nem noção do quanto a nossa mente certa quer isso. Vocês sentiram aí?
Você pode se recordar do reflexo da santidade no texto, onde Jesus expressa o mesmo pensamento no contexto de vermos toda a cura como a mesma, pois todos os problemas são o mesmo. E é lá do capítulo 14. Aqueles que aprenderam a oferecer apenas cura devido ao reflexo da santidade neles, estão afinal prontos para o céu. Lá, a santidade não é um reflexo, mas ao invés disso, a condição vigente daquilo que aqui era apenas um reflexo para eles. Deus não é uma imagem, e as suas criações, enquanto parte dele, o mantêm em si na verdade. Elas não apenas refletem a verdade, elas são a verdade. Emocionante essa passagem. Agora, nenhuma visão é necessária, pois a mente desperta é aquela que conhece a sua fonte, o seu ser e a sua santidade. Se a realidade do Filho de Deus é uma, nossa verdadeira natureza, quando você for tentado durante o dia a ver alguém como separado, estará fazendo tudo o que Jesus pede para não fazer nessa lição. Você torna a morte o sistema de pensamento do ego real, dizendo que ideias podem deixar sua fonte. No entanto, a verdade permanece. Nós somos um filho, uma ideia na mente de um Deus, nossa única fonte. Portanto, quando você vê alguém como diferente de você, expressões de ódio ou amor especial, você vê o Filho de Deus fragmentado. Ideias deixam sua fonte. Portanto, e aí a gente deixa de dizer que estávamos errados e Jesus certo para dizer que nós estávamos certos e Jesus errado. Portanto, para aplicar essa lição durante o dia, você precisa identificar as formas sutis pelas quais tenta negar sua verdade, tornando o sistema de pensamento da morte real. Pedir ajuda a Jesus assegura que a memória dessa verdade um dia será restaurada a você. Conforme você finalmente despertar para a mente que conhece a sua fonte e seu ser e sua santidade. Ai, quanta paz, gente, quanta paz os ensinamentos de Jesus trazem para nós. É um instante santo, se a gente se permitir. É um instante santo se a gente se permitir. E a gente finaliza assim essa lição. Muito linda, mais uma lição muito linda, que nos revela a nossa identidade, a nossa realidade, desfaz as ilusões do que a gente acredita ser. Esse Jesus, esse irmão mais velho é demais. Gratidão por estarem comigo até aqui e a gente se vê na próxima lição. Até!